Agora a última palestra desse congresso, que será proferida pelo excelentíssimo reverendíssimo Dom Adair José Guimarães, assistente eclesiástico nacional do SCC. Sois vós entre as mulheres. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Famílias, São José, parabéns para Lindenberg pelo seu 2º ano de sacerdócio. Deus te abençoe e te faça um padre feliz. Gente, eu vou fazer uma meditação. Não se trata de uma palestra, mas de uma meditação. Não sei se eu vou agradar todo mundo. Também a gente não existe, padre não existe para agradar ninguém, tem que agradar a Deus. Então o ECC também não é para agradar ninguém, é para agradar a Deus. Então nós vamos meditar sobre essas coisas sérias da igreja. A Igreja Católica não é um sindicato. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo. A Igreja Católica é a túnica inconsulte de Cristo. E ser católico é uma honra. E nós não podemos perder isso de vista. Se você está precisando de atendimento psicológico para prevenir uma vida sem um planejamento, sem construir uma verdadeira felicidade pessoal e várias outras situações que a psicologia pode te ajudar, até mesmo antes de acontecer algo que muitas vezes nós esperamos para procurar um psicólogo. Antes de acontecer uma depressão, uma ansiedade crônica, você pode procurar um psicólogo. Então, clique aí na descrição abaixo ou no nome que está aí no vídeo para que você possa ter acesso a um psicólogo pelo site que estará aí descrito. saudecomobemestar.com. Porque nos nossos tempos parece que a igreja é qualquer coisa, não é bem isso. E o ECC nós temos a obrigação de recuperar a santidade na igreja. O sacramento do matrimônio de vocês casais, o sacramento da ordem que nós sacerdotes recebemos não é nosso. Ele é uma propriedade de Cristo, dado a nós pela igreja. E por isso nós precisamos valorizar, nós precisamos quebrar essa baixa estima católica que nós estamos vivendo nela ultimamente. Não é escândalo, não é problema de padre, de bispo, de leigos, que vai diminuir o ser da santidade da igreja. Nós somos chamados a amar a nossa igreja. Esta oportunidade de estar com vocês nesse encontro traz-me alento e conforto por visualizar um horizonte de esperança do trabalho do ECC em favor das famílias nas nossas diversas dioceses. Com muita humildade quero partilhar com vocês uma preocupação como bispo da igreja e assistente nacional do ECC. A necessidade da vigilância espiritual em nossas vidas de servidores de Deus na evangelização da família. Vigilância espiritual. Minha humilde fala aqui talvez possa fugir ao modo do politicamente correto da igreja atual. A minha fala tem o intuito de nos ajudar a partir de dentro de nós mesmos, de dentro, a evangelizar, formar e missionar a caminho da celebração do nosso jubileu. Inicio este momento com um clássico texto de São Paulo. Da carta aos Efésios, capítulo 6, 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades,
os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Palavra do Senhor. Um perigo para a nossa ação em nosso tempo está relacionada à renúncia em avaliar as situações do ponto de vista espiritual. Usamos demasiadamente métodos, análises e reflexões com recursos meramente humanos para entender as realidades humanas e sociais, e temos um certo pudor em falar da vida espiritual, da vida devota, da necessidade de ascese, da urgência de uma vida de oração e de sacrifícios para o enfrentamento. Nosso discernimento espiritual é fraco. Na verdade, tal fato está ligado também ao esfriamento na fé e a uma má concepção da pessoa humana, da igreja e do próprio Deus. Só é possível dar vida ao sem sentido através da vida espiritual e de uma volta a Deus. O ECC não é um fato social. O ECC é um mistério de evangelização, é um mistério de caminho de santidade. Desde a Reforma Protestante, século XVI, que o Ocidente vem destronando Deus do centro e no seu lugar colocando o homem. E atualmente a ecologia e outras causas. A troca do Criador pelas criaturas vem dando tom à existência nos últimos tempos. O Iluminismo, a Revolução Francesa, o marxismo de Karl Marx, a Revolução Comunista de Antônio Gramsci, os ensinamentos de Marcuse, as vertentes ateias da psicologia e do existencialismo amargo, a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo selvagem, a ideologia de gênero, essa aqui nós não podemos ter dó dela. Não podemos nos cansar. Se você está precisando de atendimento psicológico para prevenir uma vida sem um planejamento, sem construir uma verdadeira felicidade pessoal e várias outras situações que a psicologia pode te ajudar, até mesmo antes de acontecer algo que muitas vezes nós esperamos para procurar um psicólogo. Antes de acontecer uma depressão, uma ansiedade crônica, você pode procurar um psicólogo. Então, clique aí na descrição abaixo ou no nome que está aí no vídeo para que você possa ter acesso a um psicólogo pelo site que estará aí descrito. saudecomobemestar.com. Porque a ideologia de gênero está tocando a essência da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, como está na Sagrada Escritura, e a ideologia de gênero quer desconstruir tudo isso. E nós não podemos ficar calados ou omitir em refletir seriamente sobre esta realidade. Que há 50 anos vem se impondo. Não pense que ideologia de gênero é agora. A Butler, no seu livro A Desconstrução do Gênero, que já há tantos anos lançou essa matéria, esse livro, tem feito um estrago muito grande.
Um psicólogo da Itália me dizia que a Europa vai ter que fazer um trabalho muito grande para restaurar a imagem do homem. E claro, da mulher também. A nossa imagem de homem, a nossa imagem de mulher, ela está sendo totalmente desconstruída, criando esta esquizofrenia antropológica que traz um estrago medonho à família. Tudo isso tem favorecido a esterilidade espiritual na igreja e aprofundado uma crise civilizatória existencial que o padre João Moama denominou há mais de 4 décadas atrás de neurose noógena, ou seja, doença da alma, morte do espírito. A nossa sociedade está enferma espiritualmente. Nós estamos doentes por dentro. Doenças espirituais se combate e cura com remédios espirituais. Nós temos os remédios, mas estamos também doentes. Hoje nós escutamos esse belíssimo evangelho, em que nós poderíamos olhar para o texto de hoje e ver ali a igreja como uma grande hospedaria, onde nós podemos receber pelos sacramentos, pelo anúncio da palavra, a cura de nós mesmos. Os denários deixados para completar o tratamento do enfermo é um sinal dos sacramentos, que nós às vezes já não acreditamos mais neles. Não resta dúvidas, queridos irmãos, que nesse conjunto de ausência de Deus ao longo desses séculos, a humanidade vem sendo machucada e ferida, entrando assim numa espécie de patologia existencial que adoece as pessoas e as relativizam. A determinação da vontade que regula a inteligência perde cada vez mais seu ardor e a pessoa humana vem se deixando guiar pelo prazer apenas e desejos, tornando assim capaz para a vivência ética e moral, e muito menos pela decisão madura e coerente por Cristo. Mergulha-se assim na subjetividade, na superficialidade, e a prática religiosa cambeia para o lado das emoções. Por falta de substancialidade da filosofia perene, que hoje se estuda tanta porcaria, mas não se estuda as coisas que a igreja prega, e dos valores imutáveis da igreja de sempre. Nós não temos que mudar a igreja. A igreja é a igreja, com as suas verdades, que é a verdade de Deus, a verdade de Cristo, a verdade sobre o homem. Nós não somos chamados a reinventar a igreja. Isso é um absurdo, que muitas vezes as pessoas acham que nós temos que formar uma nova igreja. A igreja é a nossa mãe. Ao abandonar Deus, passamos a agradar a nós mesmos, aos homens, e não a Ele. A criatura que abandona Deus, abandona a si mesma, no mais penoso vazio, não tendo nada mais a encontrar. Os templários cantavam o Salmo de Davi para manter interna a força de suas convicções espirituais ao recitar com toda veemência: Non nobis Domini, non nobis Domini, sede nomine tua da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome a glória. A pessoa humana é chamada a dar glórias a Deus. Não somos nós que precisamos do incenso, mas é Deus. Há uma confusão atualmente no mundo e na igreja. Os tempos são de incertezas e de muitas inconsequências. Eu não sou um pessimista, pois creio que a fé cristã é a única mensagem capaz de dar sentido ao nosso caminhar na história, e por ela nós vamos sobreviver
e dar nossa contribuição ao mistério do ressuscitado, que continua a salvar a humanidade. Se você está precisando de atendimento psicológico para prevenir uma vida sem um planejamento, sem construir uma verdadeira felicidade pessoal e várias outras situações que a psicologia pode te ajudar, até mesmo antes de acontecer algo que muitas vezes nós esperamos para procurar um psicólogo. Antes de acontecer uma depressão, uma ansiedade crônica, você pode procurar um psicólogo. Então, clique aí na descrição abaixo ou no nome que está aí no vídeo para que você possa ter acesso a um psicólogo pelo site que estará aí descrito. saúdecomobemestar.com. Atualmente vivemos uma superficialidade na vida da igreja, que a mim causa preocupação. Gente que ensina tudo na igreja, mas nada de católico, nada de doutrina. A exemplo do heresiarca Lutero, muitos na igreja se acham no direito de interpretar a palavra de Deus, os ensinamentos da fé como querem, de maneira pessoal, sem o viés da comunhão com o magistério da igreja. O magistério da igreja é infalível. A fé católica se assenta sobre 3 eixos inalienáveis: a palavra revelada no Antigo Testamento aos judeus, o Novo Testamento que nasce por obra do Espírito Santo dentro da igreja, o sagrado magistério da igreja e a tradição. Esses 3 eixos formam a riqueza sobre o qual orbita a nossa vida espiritual a caminho da nossa salvação. E quando nós fugimos desta lógica da objetividade da fé, nós vamos caindo nessa esquisitice de fazer o livre exame da Bíblia, como propunha Lutero. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. No campo da sexualidade, as orientações advindas de nós sacerdotes muitas vezes são confusas. Padres e leigos que abordam esse tema muitas vezes estão desfocados da verdade, criando uma confusão nos encontros de noivos, nos grupos de jovens e deixando as pessoas que precisam serem orientadas totalmente sem rumo, sem um sentido. Heresias e mais heresias estão sendo pregadas. Por falta de senso do sagrado, até mesmo nossas igrejas estão sendo construídas de forma tão vazia, que às vezes você entra numa igreja e você não sente a necessidade da oração. A igreja não te ajuda a rezar, é fruto do vazio. Como a Adélia Prada, essa poetisa nossa, que diz: você entra na igreja e sai com vontade de achar uma igreja para rezar. Celebrações, o desrespeito à liturgia. Não se estuda a liturgia, cada dia tem uma bobagem espalhada no zap, de besteiras, de abusos litúrgicos, de subjetividades de padres que faz tantas asneiras na liturgia, tudo para aparecer, não é para agradar a Deus. O padre, nós, bispos, sacerdotes, nós não existimos para agradar nós mesmos. O bispo, o sacerdote é para agradar a Deus, e vocês, no casamento de vocês, é para agradar em primeiro lugar a Deus. Por isso que a gente tirou essa bobagem: eu sou a Maria do fulano, eu sou o fulano da Maria. Não, você é para agradar a Deus. Então, minha gente, há muita fraqueza que nós precisamos recuperar no coração da igreja. E eu creio que nós vamos fazer isso. Porque a igreja tem que ser vista pelo olhar da fé, pelas lentes da fé. Não é pelas lentes de Durkheim, de Max Weber, de Karl Marx, desses mestres da suspeita já
combatidos por São João Paulo II. Nós temos que olhar com o olhar da fé, com o olhar do ressuscitado. É uma grande alegria ser cristão católico. É uma grande bênção ser batizado e pertencer ao corpo místico de Cristo. O que causa estas realidades? É a falta de fé, que o Papa Emérito Bento XVI tantas vezes falou disso. O problema da igreja é problema de fé. A base dos problemas que nós vivemos, essas confusões, dificuldades nas famílias, na igreja, nos seminários, no fundo está a questão da fé. Eu acho triste quando eu vejo um padre defender ideologia de gênero. Eu acho triste quando a gente vê o ativismo LGBT dentro da liturgia. Eu fico triste quando a gente vê as pessoas acobertar essas coisas como se fossem coisas boas. Isso é uma falsa concepção da misericórdia. A igreja acolhe todo mundo, mas nós não podemos acolher o pecado. A gente acolhe o pecador. A gente acolhe a pessoa que precisa de Deus. Então nós estamos nesta velha máxima. Falamos de Deus, mas não falamos com Ele. No fundo, a fé não pode crescer se ela não tem o alimento da oração. A gente precisa levantar mais cedo, rezar, se colocar na presença de Deus, escutar coisas boas, músicas que nos ajudam a rezar. Quantos de nós católicos, sacerdotes, leigos, que já não acreditam mais na presença real de Jesus na Eucaristia? Eu vi uma pesquisa, não sei se é verdadeira, nem vou falar o número, de sacerdotes que não acreditam mais na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Mas nós somos católicos, nós não somos protestantes. Protestante não tem Eucaristia, nem pode ter, porque não tem a tradição, nem o sacerdócio válidos. Eu ainda sou da moda de acreditar, eu acho que eu estou certo, que Jesus está presente em corpo, alma e divindade, no pão e no vinho consagrados pelas mãos do sacerdote, mesmo que esse sacerdote seja em pecado. Então, se nós não acreditamos, se nós não acreditamos na Eucaristia, nós estamos perdidos. Eu quero lembrar aqui que a perseguição que se faz à igreja, quando se quer destruir a igreja, ataca a Eucaristia e o sacerdócio. Quer destruir a igreja? Ataque a Eucaristia e o sacerdócio. E em muitos lugares não se valorizam mais o sacramento da Eucaristia. O encontro de casais com Cristo precisa valorizar o sacramento da Eucaristia, da confissão e valorizar o sacerdote. E o pior, essas misérias, elas não vêm de fora, elas nascem dentro da igreja. É dentro da igreja. Ela é alimentada por nós, que não valorizamos, nós sacerdotes, que não valorizamos a nós mesmos. Eu acho uma tristeza um padre que não valoriza o seu ministério. Por quê? Porque perdeu o foco do ministério que o reveste. Tem padre que tem vergonha de ser padre. São João Maria Vianney diz: se você, meu filho, soubesse o que é ser padre, você morria. Não de susto, mas de amor. Eu, humanamente, não valho nada, mas o ministério que me envolve é de Cristo. É algo tão grandioso que nós não temos condição de compreender. E quando a gente vê tantas coisas erradas acontecendo aí na mídia, a respeito dos sacerdotes, é porque esses homens não compreenderam a grandeza do ministério. E eu digo para você, padre, se você está em crise, com dificuldade, procura uma direção espiritual, salva o teu ministério. Porque ninguém pode fazer o que um padre faz no mundo.
Só o sacerdote pode trazer Cristo em alimento eucarístico para nós. Se você está precisando de atendimento psicológico para prevenir uma vida sem um planejamento, sem construir uma verdadeira felicidade pessoal e várias outras situações que a psicologia pode te ajudar, até mesmo antes de acontecer algo que muitas vezes nós esperamos para procurar um psicólogo. Antes de acontecer uma depressão, uma ansiedade crônica, você pode procurar um psicólogo. Então, clique aí na descrição abaixo ou no nome que está aí no vídeo para que você possa ter acesso a um psicólogo pelo site que estará aí descrito. saudecomobemestar.com. Só o sacerdote tem o poder de levantar as mãos sobre um pecador e arrancá-lo dos mais terríveis estertores da morte de sua alma para levá-lo a Deus através da absolvição dos pecados. Há uma depressão em nós, é uma crise. A igreja é tão atacada que a gente vai criando vergonha de ser católico, os padres vergonha de serem padres, e vai criando essa depressão também sacerdotal e também matrimonial em nossos dias. Sacerdotes que têm medo de assumir a sua vocação, que não têm coragem de assumirem que são padres, e não vivem como padres, mas como homens do século. O padre não é um homem qualquer, o padre é Cristo entre os homens. E nós perdemos isso, porque a gente não acredita nas coisas santas mais. O Papa Inocêncio III dizia: o padre é um embaixador diferente nesse mundo, porque ele cuida das coisas de Deus. E nós poderíamos citar aqui muitos santos que falam das belezas do ministério sacerdotal, que nós perdemos. É preciso recuperar essa autoestima. Eu falo isso porque é importante o padre acompanhar as famílias, porque são dois estados de vida, o matrimônio e o sacerdócio, que dão vitalidade à igreja, gente. É isso que dá vida à nossa igreja. Nós não estamos com os pés fincados nesse mundo. Nós estamos com os pés nesse mundo, mas o nosso coração já deve estar em Deus. É o que nós rezamos na introdução da anáfora eucarística. O nosso coração está em Deus. No matrimônio, na vida conjugal, cresce também a falta de identidade do matrimônio. É aquilo que o Papa Francisco já disse da questão dessa falta de perspectiva, dessa coisa do provisório que vai entrando na vida das pessoas. Você é casado, meu filho, minha filha, é para a vida toda. Vocês precisam da Eucaristia, precisam do padre, precisam da confissão, precisam da oração para manter o seu ministério, seu serviço matrimonial. A cultura do descarte, do vazio, da ausência de Deus, ferem esses dois estados de vida, o sacerdócio e o matrimônio, de forma violenta. Aberta a vala do vazio na vida do padre e dos casais, entram em cena o alcoolismo. Por isso tem padre que não dá conta de tirar o alcoolismo das festas da igreja. E vocês, casais, precisam abster-se do alcoolismo. Eu acho tão triste benzer as casas de vocês quando tem um bar. Logo na entrada da casa tem um bar cheio de uísque, de campari, de tudo quanto há ali. E você tem que benzer aquilo. Vocês, casais, que levam o padre para a sua casa para beber uísque, para beber cachaça. Isso é fruto do vazio. Esse vazio alarga o estômago para as coisas dos prazeres. E aqui entra também outra realidade que é grave no nosso meio, que é a pornografia. A pornografia é um vício tão cruel quanto a cocaína.
Eu já tenho vários psiquiatras amigos para quem eu encaminho as pessoas dependentes de pornografia, porque já é um caso psiquiátrico. E essa desgraça, ela entra dentro dos lares de vocês, dentro dos nossos seminários, dentro das casas paroquiais, e vai entrando. E vai arrasando com a vida da pessoa, criando o egoísmo, tirando o amor, matando a interioridade. Uma pessoa que acessa a pornografia não dá conta de rezar. Ela entra no vazio. E pornografia é pecado mortal. É prostituição virtual. Mas ninguém fala disso mais. E não tem coragem de falar isso. Os excessos de lazer. É tanto lazer. É tanta cervejada. É tanto churrasco. É tanta coisa. Isso quebra a santidade das pessoas. Eu sei que vocês não gostam de escutar isso. Eu não estou nem aí. Eu não importo, não. Não importa. Eu não estou aqui para falar o que vocês querem ouvir. Eu estou falando o que Deus mandou eu falar. O que Deus mandou eu falar. A vida medíocre. Vida medíocre. Gente que está na igreja, mas não paga o que deve. Não tem honestidade. Que mente. Que trai. Vida cheia de excesso de pecado. E toda espécie de futilidades. Para acalmar o interior corroído pelo vazio, causado pela ausência da verdade e da presença de Deus. Aqui nós temos como causa disso a falta da verdade, que é Jesus. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Vejo nessa situação, muitas vezes difícil de nossos dias, uma ação também do mal, como nós lemos no início da palavra, que precisamos contrapor. A destruição da fé e da igreja vem de dentro para fora. O subjetivismo e a soberba maltratam a igreja. O silêncio da maldade impõe que tudo deve ser aceito e internalizado. O importante é que a pessoa se sinta bem. Precisamos agradar a nós mesmos e não a Deus. A igreja, o ECC são para agradar aos homens e não a Deus. Triste fim. Sacrifícios, renúncia, oração e meditação vão sendo jogados no lixo, pois temos que alimentar nossa vaidade, nossa soberba, nosso orgulho. Precisamos olhar esse momento do ponto de vista espiritual. Há uma presença do mal em tudo isso, que culmina numa montanha de pecados, de dores, de sofrimentos, que tem maltratado tanto as pessoas. Quantos escândalos da parte do clero e de casais em nossas comunidades. Resultado da falta de Deus e da vivência objetiva da fé. Vivemos um tempo de grandes tentações diabólicas, acompanhadas da heresia que nega a existência do demônio, como personalização do mal, e com isso nega-se também a redenção de Cristo. Nós precisamos experimentar que Jesus nos salvou, que nós fomos salvos pelo mistério da cruz, que o mistério da encarnação do Verbo, e depois a culminância no mistério da cruz, é a grandiosidade inefável que nós não temos palavra para definir, mas que nos salvou. Nós precisamos tomar posse disso. Nega-se facilmente a existência do demônio e não se fala mais dos novíssimos do homem. A morte, o juízo, o destino eterno, o céu ou o inferno. Que são verdades que estão no catecismo da igreja.
Os papas antigos têm validade, sim. O que os papas ensinaram e ensinam sempre é para nós uma direção importante. Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, 1950, censura a atitude daqueles que perguntavam se os anjos, e portanto também o diabo, são criaturas pessoais. O Papa tinha em vista os que pretendiam negar a existência do demônio, reduzindo o diabo a uma figura lendária. O Concílio Vaticano II afirma que o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos livrou do poder de Satanás. Sacrosanto Concílio 6. O Pai enviou seu Filho a fim de, por ele, arrancar os homens do poder das trevas e de Satanás. Adgentes 3. Cristo derrotou o império do diabo. É uma alusão à leitura que nós fizemos no início. O concílio fala das ciladas do demônio. Lumen Gentium 48. Paulo VI, em várias ocasiões, referiu-se à existência e à atividade maléfica do diabo. Em sua famosa homilia de 29 de junho de 1972, pronunciou a famosa frase: através de uma brecha penetrou a fumaça de Satanás no templo de Deus. É forte essa palavra. Aos 15 de novembro de 72, ele estendia esse assunto ao dizer: é o inimigo número 1, tentador por excelência, o diabo. Sabemos também que este ser obscuro e perturbador existe de verdade e que com pérfida astúcia é atuante. É o inimigo oculto que dissemina erros e infortúnios na história dos homens. A base da maldade. No dia 30 de outubro de 2014, o Papa Francisco disse: fizeram crer a essa geração e a tantas outras que o diabo era um mito, uma figura, uma ideia do mal. Mas o diabo existe, diz o Papa Francisco, e nós temos de lutar contra ele. Quantos católicos, quantos sacerdotes hoje não acreditam mais na existência do mal personificado? Essa é a glória do demônio. Você não crê na sua realidade. Agora eu pergunto: como combater o mal? Como combater esta realidade tão pesada que nós estamos vivendo em nossos tempos? Eu não tenho dúvida que é empunhando o dardo da fé, abrindo nosso ser à conversão e à configuração a Cristo. Eu falo isso todo dia: casto, pobre e obediente. Cristo, casto, pobre e obediente. Pastor Idabo Vobis. Faço minhas palavras do Papa Emérito Bento XVI, pronunciadas recentemente em alusão aos famigerados e degradantes casos de pedofilia na igreja e de abuso de menores no interior da vida da igreja. Eu não tenho problema de falar dessas coisas. Elas existem, ela é um lodo, precisa boiar, precisa tirar. E todo mundo precisa de ajudar a limpar a igreja. Na igreja não tem lugar para esse tipo de safadeza, esse tipo de coisa que tem atrapalhado tanto o testemunho dos cristãos. Não pode. Nós, bispos, sofremos muito. Mas o bispo não existe para ser feliz, para ser agradado. O bispo existe para servir a Cristo com a cruz, com os pregos de espinho. Essa é uma dureza, que às vezes nós temos que tomar decisões tão duras, tão dolorosas, para salvar o rebanho da sanha dessas coisas horrorosas que têm acontecido. Se você está precisando de atendimento psicológico para prevenir uma vida sem um planejamento, sem construir uma verdadeira felicidade pessoal e várias outras situações que a psicologia pode te ajudar, até mesmo antes de acontecer algo que muitas vezes nós esperamos para procurar um psicólogo. Antes de acontecer uma depressão, uma ansiedade crônica,
você pode procurar um psicólogo. Então, clique aí na descrição abaixo ou no nome que está aí no vídeo para que você possa ter acesso a um psicólogo pelo site que estará aí descrito. saúdecomobemestar.com. Esse combate pela fé, vou pular aqui que já está terminando, ele é muito importante, porque uma sociedade sem Deus, uma sociedade que o conhece e que o trata como não existente, diz o Papa Bento, é uma sociedade que perdeu a sua medida. Foi em nossos dias que a frase da morte de Deus foi cunhada. Vocês sabem por quem? Friedrich Nietzsche. Eu matei Deus. Deus está morto. É preciso criar o Superman. Então você tira Cristo do centro, coloca outras coisas no lugar de Jesus. E foi interessante que Nietzsche disse, eu matei Deus. Mas quando ele morreu, um gaiato lá em Nova York, foi lá num viaduto, escreveu, Deus avisa, : Nietzsche morreu. Quando Deus morre, é uma sociedade. Em uma sociedade, nos é dito, esta se torna livre. Vida sem Deus é Europa. Nós não precisamos mais de Deus. Nós somos livres. Na verdade, a morte de Deus numa sociedade também significa o fim da liberdade. Porque o que morre é o próprio, que proporciona orientação, uma vez que desaparece a bússola que nos guia na direção correta, que nos ensina a distinguir entre o bem e o mal. A sociedade ocidental é uma sociedade na qual Deus está ausente na esfera pública e não tem nada a lhe oferecer. É essa a razão pela qual uma sociedade em que se perde cada vez mais a medida da humanidade, em pontos individuais, logo parece que o que é mal e destrói o homem transforma-se numa questão rotineira. E aqui eu quero fazer uma alusão à Eucaristia, que nos lembra o Papa Bento. A nossa relação central para a santidade, para a superação de todas essas realidades, é a celebração da Santa Missa. A missa é tudo na igreja. A missa é mais importante que o ECC, do que todas as pastorais. Como nós lidamos com a Eucaristia? Como que nós tratamos a presença de Jesus eucarístico? Como nós celebramos o mistério da sua paixão, morte e ressurreição como centro de nossa vida cristã e da própria existência da igreja? Nós precisamos amar Jesus eucarístico com muita fé. E aqui entra Eucaristia e sacerdócio, a beleza do Padre. Então, concluindo, essa temática da retomada da fé e da luta contra o mal deve ser a nossa preocupação nos trabalhos específicos da igreja e do encontro de casais com Cristo. Temos que vencer a tentação da descrença e da superficialidade, se quisermos fazer o bem, a justiça e promover a paz. Sacerdotes e casais, religiosas, somos convidados à santificação de nossas vidas, realizando a vontade de Deus nos labores que nos são propostos. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Precisamos aprofundar nossa espiritualidade, ler mais a Sagrada Escritura, ler bons livros de espiritualidade e vida dos santos. Cultivar esse amor à Eucaristia, à confissão, o amor à missa, e o amor também à adoração a Jesus Eucarístico fora da missa. A fé católica é um tesouro que não podemos desprezar. É um tesouro tão grande que nós nunca vamos esgotar o conhecimento dele todo. O ECC deve ser
esta escola de grande espiritualidade e de vida sacramental. Os tesouros dos sacramentos devem nos acompanhar. Eu espero que essas palavras nos ajudem a entender que nós somos chamados a agradar a Deus e sermos santos. Que a Virgem Maria, a Senhora de Aparecida, nos ajude hoje e sempre. Se você está precisando de atendimento psicológico para prevenir uma vida sem um planejamento, sem construir uma verdadeira felicidade pessoal e várias outras situações que a psicologia pode te ajudar, até mesmo antes de acontecer algo que muitas vezes nós esperamos para procurar um psicólogo. Antes de acontecer uma depressão, uma ansiedade crônica, você pode procurar um psicólogo. Então, clique aí na descrição abaixo ou no nome que está aí no vídeo para que você possa ter acesso a um psicólogo pelo site que estará aí descrito. saúdecomobemestar.com